Olá pessoal, aqui é mais um vídeo aula do professor Jardel. Nós vamos hoje fazer solucionado de algumas questões que eu passei na aula passada para vocês, tá bom? Eu tenho aqui a lista de vocês e a primeira questão diz o seguinte: represente de 3 formas diferentes, a quantidade de frutas da foto a seguir. Aqui eu vou contar, a quantidade de frutas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenho aqui um total de 7 frutas. Então, para me representar elas de forma diferente, vamos utilizar o sistema de numeração que a gente já trabalha. No caso, a gente tem um indo-arábico. No caso, eu posso colocar 7. Eu tenho o egípcio, que eu posso colocar 7 hastes, E eu tenho o romano, No caso, eu posso colocar o V seguido de 2 Is. Pronto, representei a quantidade de frutas de 3 formas diferentes. Aqui uma resposta pessoal, no caso uma data de nascimento. Eu vou colocar uma data de nascimento fictícia, aqui. Eu vou adicionar uma página para a gente poder representar. Ele pede para você representar em algarismo egípcio, babilônico e romano, Então, deixa eu só colocar aqui. Vamos representar uma data de nascimento fictícia. Eu vou colocar 10 de abril de 2010, no caso, um exemplo. Vou colocar aqui de 2010. Pronto, 10 de abril de 2010. Digamos que seja uma data de nascimento de alguma pessoa qualquer. Estou fazendo fictícia, só que você vai fazer para você mesmo, certo? Para sua data de nascimento. O 10 em algarismo egípcio, ele é uma corda enrolada, O 4 eu posso representar com 4 hastes. O 1000, ele é representado por uma flor de lótus, Então, 2000 eu posso fazer 2 flores de lótus. E o 10, no caso, coloca a corda enrolada, Então, em algarismo egípcio, 10 de 4 de 2010 fica representado dessa forma, em egípcio, tá bom? Caso você tenha dúvida, você pode voltar ao conteúdo anterior e ver como representa cada um desses algarismos, Esses símbolos aqui, a corda enrolada vale 10, a haste vale 1, aqui eu tenho 4, E aqui eu tenho 2000, porque cada flor dessa vale 1000, e aqui eu tenho 10, Então vai ficar justamente a data que a gente está querendo. Agora vamos para outro sistema de numeração. No caso, sistema de numeração romano. Vamos colocar aqui o romano, por exemplo. Se eu quero 10 algarismo romano, eu tenho um X, certo? Abril, no caso, seria 4. Eu vou colocar um I e um V, ok? Porque o I, quando vem na esquerda de um símbolo de maior valor, no caso do V, ele está subtraindo. Então, 5 menos 1, 4. Agora, 2000, você coloca M, e o outro M do lado, Você vai ter 2000 e um X para representar que é 2010, ok? Deixa eu ver qual outro algarismo que ele pede para representar, outra simbologia. Já foi o egípcio, o babilônico. Não, já foi só o egípcio e o romano. Agora, vamos ver o babilônico, Deixa eu só dar uma revisada aqui nos algarismos babilônicos, que está na primeira parte do livro. Eu mandei para vocês esse material, tá nas notas de aula. E vocês podem pegar na nota de aula, tá bom? Então vamos lá. Aqui é o romano. Deixa eu ver aqui tá aqui o babilônico. Vamos rever o babilônico. No caso do babilônico, ele não dá quando o número é grande, No caso, ele dá apenas essa representação de que quando você coloca ele afastado, um cravo afastado, ele vale 60. Então, ele é um sistema na base sexagenal, no caso, Então, a gente vai ter que colocar vários asnas
e vários cravos separados para a gente ver chegar num número grande, né? Então, realmente aqui vai ficar um pouco trabalhoso, mas vai dar certo. Vamos lá. Vamos colocar aqui então em algarismos babilônicos. Então aqui já foi o romano, ficou bem tranquilo também. Vou colocar aqui romano. Agora vamos para o babilônico. Como é de 60 em 60, né? No caso, como eu tenho 10, eu posso colocar apenas um asna, porque o asna vale 10, certo? Aqui já foi um asna. 4, eu posso colocar 4 cravos, certo? Então, vou colocar 1, 2, 3, 4. Agora vai complicar essa segunda parte aqui, que ele quer 2010, né? Então, eu vou procurar um número próximo de... O primeiro passo eu vou fazer o seguinte, vou pegar 2010 e dividir por 60. Eu vou já explicar para vocês por que eu estou fazendo isso. 201 vezes 60 dividido por 60, então vou pegar aqui 60. Ficou um pouquinho complicado, né? Deixa eu pegar aqui o 60 e multiplicar por 3. Vai dar 180, né? 60 vezes 3. Então aqui vai colocar o 3. 3 vezes 60, 180. Agora a gente subtrai aqui, ó. Deixa eu só fazer para dar certo. 2010. Vou colocar de outra cor. 3 vezes 60, 180. Eu tenho 1, tira 0, fica 1. 0 tira 8 não dá, pede emprestado, aqui vai ficar 1. Aqui fica 10. 10 menos 8 vai ficar 2. 1 menos 1, 0. 21 não dá, baixa o 10. 210 por 60 também dá 3, né? 3 vezes 60, 180. Agora subtraindo aqui, vai dar 30, né? Então, sobrou 30. Então, vai dar 33, né? No caso, cravos separados. No caso, eu não vou fazer os 33 cravos aqui, porque não vai dar. Então, no caso, eu peço que vocês representem apenas de duas formas. Então, vai ficar 33 vezes esse símbolo aqui. No caso, teria que repetir. Dar um espaçamento, ok? Aí, no caso, representaria 30 em algarismos, no caso, babilônicos, né? No caso, então, vou colocar 3 asnas para representar o 30, né? No caso, que é justamente o que sobra. Então, seria 33 símbolos desses cravos, né? Que seria 33 vezes 60, que dá um número grande, próximo de 2010. E eu somaria mais 30 esse número. E é justamente isso aqui é 2010 em algarismo babilônico. Só que não precisa vocês fazerem. Eu só estou fazendo aqui para vocês terem uma base, tá bom? Então, a gente ficou com essas duas representações, já é mais que suficiente para vocês representarem a data de nascimento de vocês, tá bom? Então, prosseguindo aqui, nossa solução. Vamos agora aqui à terceira questão. Abaixo temos 3 números representados em símbolos egípcios, né? Babilônicos, né? E romanos, respectivamente. Escreva em ordem crescente. Então, primeiro passo, vamos tentar determinar esses números, certo? Então, eu vou verificar aqui, nós temos essa página aqui. Deixa eu só abrir um leque para a segunda, terceira questão. Terceira questão, então vamos ver aqui quais são os números, né? Estamos aqui 3 cordas enroladas, 3 calcanhares e 3 hastes. Então, eu vou ter aqui 3 cordas enroladas. Deixa eu só fazer a corda aqui, que é no sentido contrário. 1, 2, 3. 3 calcanhares e 3 hastes, ok? Esse é o primeiro número. Vamos logo determinar ele, né? Cada corda enrolada vale 10, então aqui eu tenho 30 mais... cada corda enrolada vale 100, então aqui eu tenho 300 mais... Cada calcanhar vale 10, mais 30, agora sim. Mais 3 hastes, que vale 3, no caso, que cada haste vale 1. Então eu tenho o número 333, ok?
Agora aqui foi o primeiro. O segundo já está em algarismo babilônico. Vamos ver lá qual o valor que ele está representando. 3 asnas, né? E 6 e 3 cravos. Então vamos aqui. Cada asna vale 10. Você tem que verificar lá, ó. 1, 2, 3. E aqui nós temos o cravo dessa forma, né? Então, cada asna vale 10, então aqui eu vou ter 30, né? Mais 3, que vai ser 33, ok? Porque cada cravo vale 1. Ele só vale 60 quando tem o espaço, né? Que é a regrinha lá do babilônico. E aqui no caso, em romano, 3Ms, 3Cs e 3X. Então vamos lá aqui o C. 3Ms. Esse último M saiu feio. Deixa eu corrigir. 3Cs e 3X. O C vale 100, no caso, né? Então, deixa eu só pensar aqui um pouco para a gente poder verificar. Ó. Cada M desse vale 1000, então eu vou ter 3000, porque 3 M's, certo? Mas cada C vale 100, então eu vou ter 300. E cada X vale 10, eu vou ter 30. Então, o número total que eu vou ter é 3.330. E ele quer que escreva em ordem decrescente ou crescente. Deixa eu só verificar aqui. Quer que escreva em ordem crescente. Então, é do menor para o maior. Então, eu vou escrever primeiro o babilônico, né? No caso, você vai pegar o 33. Ó. Você vai escrever assim. 1, 2, 3. O símbolo do babilônico, né? No caso. Aí depois, em símbolo egípcio. 1, 2. Essa corda saiu feia. Na verdade, todos os símbolos saíram estranhos. Eu vou fazer o seguinte: para não estar repetindo os símbolos, eu vou colocar a ordem. B é menor do que A, que é menor do que C. Porque ó, o A é o egípcio, 333. O B é o, no caso, babilônico. E o C é o romano. Então, o romano é 3.330. O egípcio deu 333 e o babilônico deu 33. Então, o babilônico é o menor, que é o B. Aí depois vem o egípcio e depois vem o romano. Ok? Então, ficou dessa forma a ordem dos números que ele nos deu. Questão 4. Quantos algarismos são necessários para formar cada número a seguir? Bem, essa questão é bem simples. Você vai olhar para o algarismo e não em si para a quantidade que está se repetindo. Eu tenho 1, 2, 3, 4 algarismos diferentes. Quais são eles? Ó, você tem o algarismo 7, 5, 0 e 4. Esses são os algarismos que formam esse número. Então, eu tenho 4 algarismos. Então, a resposta aqui na letra A é 4. Ok? Tenho 4 algarismos. Já aqui, você percebe que só tem o algarismo 1 e 0. No caso, quantos elementos eu tenho aqui? Eu só tenho 2. Porque, no caso, só tenho 2 algarismos formando o número 1000. Ok? Então, aqui a primeira é 4 algarismos. A segunda a letra B, no caso, só apenas 2. E aqui, no caso, só tem o 5 como algarismo. Então, só tenho um algarismo, que é o 5. Algarismo de número 5. Então, vai representar ele, como ele quer a quantidade, você só tem um algarismo. E aqui, no caso, você vai ter 1, 2, 3, 4, 5 algarismos, certo? Quais são eles? Ó, você vai ter o 0, o 1, o 4, o 7. Deixa eu ver se tem mais um. Não, é só 4 algarismos mesmo. Não é 5 não, desculpa. Então aqui você vai ter 4 algarismos. É o 0, o 1, o 4 e o 7. Do mesmo modo desse exemplo da letra A, tá bom? Se ele se repetir mais de uma vez, não tem problema. Ele só quer saber quantos algarismos são necessários para formar o número. No caso, você vai contar apenas a quantidade de algarismos distintos que possuem o número, no caso. Aqui no caso 5, no 5.555.555, só tem um algarismo que é o 5, que é o algarismo de número 5.
E aqui eu tenho um algarismo de número 4. Prosseguindo, a gente tem o seguinte. Questão 5. Escreva 3 números consecutivos, todos formados por um algarismo, 2 algarismos, 3 e 4 algarismos. Bem, consecutivos, digamos que aqui seja o 2. No caso aqui... agora entendi, perdão. Ele quer 3 números consecutivos. No caso pode ser 2, 3 e 4, que são consecutivos. De 2 algarismos, 21, 22 e 23 seria uma resposta. E aqui de 3 algarismos, 331, 332 e 333. No caso, com 4 algarismos, seria 1001, né? 1002. Vocês podem fazer assim, ou 1003, né? Pronto, acabou a questão. Você poderia dar outros exemplos, lógico, né? Fica uma resposta pessoal, a questão 5. Questão 6. Decompõe um número, né? Ele dá um número bem grandão e escreva por extenso. Bem, para decompor esse número, temos que usar o quadro valor de lugar, né? No caso aqui, você vai ter 3 ordens, mais 3 ordens. Aqui, no caso, a ordem das unidades simples, ou classe das unidades simples, classe dos milhares, e aqui, classe dos milhões. Perceba que eu tenho 3 dezenas de milhões e 6 unidades de milhões. Então, para decompor esse número, você vai escrever 30 milhões primeiro, ó, vai ficar dessa forma, 30 milhões, ok, mais 6 milhões, mais, estou decompondo o número, 300 mil, mais, ó, vem para cá agora, 40 no caso, mil, ó, mais 4.000, nossa, não vai caber, o número é grande, 4.000, mais, o zero não conta, porque no caso não tem, aí no caso eu vou agora para dezena, simples, mais 50, mais 2, pronto, quase não cabe, ficou esse número aí. No caso, a leitura você faz assim, 36.344.052. Você vai escrever justamente isso que eu acabei de falar, por extenso. No caso, eu vou mandar o solucionado para vocês no chat ou no WhatsApp. Então, fica assim, gente, ó. Questão 7. Escreva o antecessor e o sucessor dos números abaixo. Você tem... O antecessor é só subtrair 1. Então, no caso, vai ser 567 e o sucessor somar mais um, 569, e acabou. Isso de modo análogo para as outras também. Somar 1 e subtrair 1. O antecessor, 43.858, que subtrai 1, né? Somando 1 vai ficar 43.860, né? 59 mais 1, 60. Então, é só subtrair 1 e somar 1. O antecessor é 2.850.391, porque eu subtraí 1, e o sucessor é 2.850.393, né? Que eu somei mais 1 aqui, e aqui eu subtraí 1, ok? De modo análogo a esse outro número aqui, tá bom? A letra D. Questão 8. Escreva por extenso 2 números obtidos no item C da atividade anterior. Então, ele queria que a gente escrevesse por extenso esses números que estão aqui no item C. No caso, eu vou mandar para vocês depois. E agora ele quer que a gente compare os números. Observe a reta numérica. Nela, 3 números estão representados por símbolos. Compare esses números usando os símbolos maior ou menor ou igual. Então, vamos lá. Aqui eu tenho um número que está representado por isso aqui, né? Perceba que esse número aqui, ele é menor nesse sentido, e esse outro aqui também é menor nesse outro sentido. Então, o coração é menor do que o símbolo do ouro, né? Então, aqui vai ser menor, certo? Deixa eu ver mais. O ouro é maior do que o paus, né? Que tem aqui, ó, o paus. No caso, então, aqui vai ser nesse sentido. O paus é menor do que o coração.
Aqui eu vou ter 102. Vamos ver aqui. Como tá andando de 1 em 1, observe o seguinte, ó. Aqui, ó, se eu somar mais 1, eu vou ter 102. Se eu somar mais 1, eu vou ter 103. Mais 1, 104. Mais 1, 105. Mais um 106. Mais um 107. Pronto. Então, o 102 é igual ao paus. Então, você coloca o símbolo de igual. E o ouro é igual a 107. 107 é menor do que 108. Ok? Então, você coloca o símbolo de menor. A questão 10 e a questão 11 e o restante eu vou deixar para outro vídeo, para não ficar um vídeo muito extenso, tá bom? Para vocês não se cansarem. E eu vou estar mandando para vocês o gabarito oficial, tá? Que está no livro. E vou responder essas 3 questões que ficarem faltando, tá bom? Espero que todos tenham um bom dia, um ótimo estudo. E obrigado por assistir o vídeo até o final.